Oi, o meu nome é Lucas Gama, Gama com 2 M's, e esse aqui é o GamaCast. Sempre que chega junho, a gente ouve muito as palavras representatividade e orgulho. E hoje em dia a gente tem inúmeros exemplos com bastante representatividade, com filme, série, livros, tudo com até protagonismo LGBT. E quando eu falo até, é porque eu cresci sem ter essa representatividade, sem conseguir me enxergar nos personagens. E foi pensando nisso que eu passei a escrever livros e contos com protagonismo LGBT. Antes de falar um pouquinho mais sobre os meus contos, eu quero dar um exemplo de como as coisas eram na minha época do colégio. Quando eu tinha uns 15 anos, eu ainda estava me descobrindo, tentando entender o que eu era, quem eu era e o que eu queria fazer no futuro. Então assim, parecia que tudo era um tabu, tudo era um problema, e isso porque eu tô falando de pouco mais de 10 anos atrás. Agora imagina nos anos 80, anos 90, era muito difícil ver livros que trouxessem personagens LGBT. E na biblioteca da escola, nunca que você ia encontrar. Nossa, nunca, nunca, nunca. Nas livrarias não tinha aquela categoria LGBT. Hoje em dia a gente chega na livraria, tem livro LGBT que tá na vitrine. Isso em 2010, 2011, nossa, nunca, nunca. Era muito difícil mesmo. Até porque não tinha tantas opções, então não teria por que ter uma categoria só para esses livros, sabe? E eu acho que isso pesava bastante quando a gente tentava olhar para o mais próximo de representatividade que existia. E geralmente isso era em novela ou programa humorístico. Então, sim, tinha uns personagens gays, mas eu me sentia muito desconfortável quando assistia. Tipo, eles apareciam na televisão e aquilo já me deixava meio angustiado mesmo, sabe? E eu não conseguia entender o porquê. Demorou muito tempo pra eu entender por que eu me sentia desconfortável daquele jeito. Acontece que eu comecei a perceber que não é porque a novela X ou o programa Y tem um cara gay que isso é necessariamente uma boa representação LGBT. Aliás, especialmente pra época, era mais um desserviço do que representatividade, tanto que me causou vários traumas e insegurança que até hoje me acompanham. Por isso que eu decidi gravar esse episódio, pra gente conseguir entender juntos o que é uma boa e uma péssima representação LGBT. Uma coisa que a gente tem que entender é que 2022 e 2011, que foi o ano que eu terminei o meu ensino médio, são épocas muito diferentes. Não só pela tecnologia, né? Que hoje em dia a gente tem celulares, redes sociais, tudo muito mais fácil, a gente consegue entrar em contato de forma muito mais prática do que na época. Na época tinha o quê? MSN, Lan House, então não era tão automático, principalmente pra mim que não tinha internet em casa. Então pra mim demorava um pouco mais de eu ter uma conversa, de ter esse círculo de amigos que hoje em dia eu tenho muito mais fácil com Instagram e Twitter, por exemplo. E as pessoas mudam muito. A nossa cabeça muda, e claro que as discussões sociais são muito diferentes. E outra coisa é que quando a gente vê uma representatividade que tem mais pontos negativos do que bons, é legal analisar um pouco e entender por que não funcionou muito bem. E muitas vezes, por mais que aquela empresa X tenha tido uma intenção muito legal e que tenha um histórico ético bem agradável, né, bem positivo, pode ser que essa tal campanha que eles fizeram, essa tal ideia apresentada, não tenha tido a ajuda de pessoas LGBT. Tipo, imagina você assistir uma série ou uma novela onde nenhum roteirista seja LGBT. E aí ele quer falar sobre os direitos e as reivindicações LGBT. É algo legal? É, com certeza. Mas se não tem ninguém para opinar, participar ali nos bastidores, fica um pouco estranho. Porque dificilmente isso vai passar despercebido pelo público. Porque quem escreveu deve ter feito pelo menos uma pesquisa, né? Deve ter tido algum trabalho para entender aquele assunto. Só que ele acaba ficando umas coisas rasas, fica coisa de fora, tem informações erradas ou desatualizadas. E às vezes até o personagem não tem profundidade nenhuma. Tem muito caso por aí que o marketing é legal, tem um comercial fofinho, mas aí na prática os funcionários da loja ou da empresa sofrem homofobia, indiferença, tem todo um descaso. Nessa época do ensino médio, foi quando eu participei de uma parada LGBT pela primeira vez. E na época, ainda era chamado de parada gay, então a gente vê que é algo bem recente nessa atualização. E uma coisa muito legal é que eu nunca mais vi falar em parada gay, sabia? Geralmente, quando eu comento com alguém,
a pessoa já fala a parada LGBT. Ainda que seja uma pessoa meio que fora desse meio, que seja fora da bolha de informações sobre LGBT. Aliás, falando em LGBT, uma curiosidade que talvez os mais novos nem saibam disso, é que lá atrás o termo mais usado era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Sim, gente, por algum motivo isso era usado, permitimos essa vergonha alheia, mas fazer o quê, né? Faz parte da evolução do movimento e acabamos optando por acrescentar letras para tentar dar espaço a todo mundo, independente da sexualidade ou gênero. E eu particularmente acho que é um assunto tão extenso que em algum momento isso de acrescentar letras vai cair em desuso. Eu não sei como é que vai ser adaptado, mas imagina que existam 50 sexualidades diferentes. Como é que a gente vai falar uma sigla com 50 letras? E eu sei que parece uma ideia meio forçada, mas há 20 anos mal se falava em bissexual, pansexual, gênero fluido. Então, o meu palpite é que a gente vai encontrar algum termo que consiga englobar todo mundo. O que você acha? Faz sentido? Viajei demais? E eu tô falando tudo isso porque todas essas questões acontecem por causa de uma boa representatividade LGBT. Às vezes a gente pensa que só porque não lê um livro, não vê um filme, não vê uma novela, não vê uma série, que a gente não precisa de representatividade ou que aquilo não nos afeta. Mas afeta sim. Sabe aquela novela da Globo que mostrou todo o processo de transição da Ivana pro Ivan? Desde antes mesmo que o próprio personagem se entendesse como uma pessoa trans? Chegar aquelas informações para uma família em horário nobre levanta muitas discussões, muitas reflexões, e tudo isso vai ganhando espaço na sociedade graças a uma boa representatividade que as pessoas trans tiveram naquele momento. Então, quando a gente se refere a uma representatividade LGBT, é sempre bom ficar de olho em algumas questões justamente para que a gente consiga identificar um projeto, seja um livro, um filme, uma série, como algo que de fato nos represente, que faça com que a gente se veja nos personagens, ou se essa representatividade é só da boca para fora. Por exemplo, é comum em novelas, hoje em dia nem tanto, mas um dia já aconteceu mais, um personagem falar que é gay e se manter gay até o final da novela, mas o personagem não teve um romance, não teve um momento que nos mostrasse que ele não é só gay, um gay caricato interpretado por um ator hétero. Inclusive, tem uma diferença muito grande de uma interpretação de um hétero fazendo um personagem gay para um ator gay fazendo um cara gay. Porque não é só uma interpretação, não é só um trabalho de empatia e estudo do personagem. Provavelmente esse ator gay já passou ou conhece alguém que passou exatamente pelas mesmas coisas que aquele personagem que ele vai interpretar. E a gente, como público, sente isso. Teve uma novela que tinha 2 caras héteros que interpretavam homens gays que começaram a namorar, mas quase nunca tinha uma demonstração de afeto. Não tinha um carinho, não tinha beijo, mal pegavam na mão um do outro. Quando tinha era uma coisa muito boba, muito raso, sabe? Olha, eu juro que eu queria me esconder de tão envergonhado que eu ficava. No final, pra não falar que não teve nada, teve um selinho lá no final. Acho que eles meio que se casaram numa cerimônia pra meia dúzia de pessoas e tudo. Algo assim. Só que o selinho durou tipo 2 segundos. Pode olhar no YouTube, que tem no YouTube e é muito rápido. E olha, eu juro, eu conheço quem dá selinho mais demorado na avó. Mas enfim, né? Claro que eu não tô dizendo que se não tiver romance não é uma boa representatividade, não é isso. Mas é preciso que haja mais desse lado LGBT que a premissa do personagem prometeu, mas que ninguém nem fica sabendo a não ser que o cara fale com todas as letras que é gay. Eu sei que a gente tem que levar em consideração que a gente vive num país bem conservador. Aliás, né? É mais hipócrita do que conservador. Mas assim, a gente tem que levar em consideração também. Então qualquer coisinha é sinal de boicote. Mas eu fico pensando que colocar um personagem gay numa novela já vai ter gente falando merda. E vai ter gente ameaçando boicotar. Então por que esse personagem entra todo limitado e pisando em ovos se ele já não vai ser 100% aceito? Por que não usá-lo como ferramenta para expandir os horizontes dessas pessoas mais conservadoras e mostrar um lado mais humano, mais romântico, mais real? Por que ele tem que ser estereotipado? Por que não pode ter um par romântico? Por que ele tá ali só para sofrer homofobia ou servir de piada? A novela está sendo feita para desconstruir esse pensamento ultrapassado, machista e homofóbico? Ou o personagem gay é só uma cota para chamar o público LGBT? Estamos diante de um personagem, uma novela que vai trazer uma boa representatividade? Ou é de um projeto que só quer ganhar popularidade às nossas custas?
nós LGBTs passamos por muita coisa e por muito tempo sendo invisíveis. E agora a gente quer ser visto, a gente merece isso. Quando a gente comenta lá nas redes sociais dos serviços de streaming, das distribuidoras e produtoras de filmes que a gente quer sim aquela cena de beijo que foi cortada ou pergunta da sexualidade do personagem X, é porque a gente quer dar voz a esses personagens e ter a nossa própria voz escutada. Eu sei que a gente não tem que ficar rotulando tudo, mas o assunto aqui é sobre representatividade LGBT, então entende-se, né, que a gente busca algo mais claro, mais evidente. Enfim, eu espero que tenha dado para entender o que é uma representatividade LGBT e por que isso é importante, qual o impacto que tem no entretenimento como um todo, mas também nas nossas vidas, seja você LGBT ou não, porque informação nunca é demais, né? Inclusive, antes de encerrar, eu quero comentar sobre duas coisinhas que sempre que eu falo sobre representatividade, isso me vem à cabeça. A primeira vez que eu senti um grande impacto sobre a importância dessa representatividade foi lá em 2010, quando eu li o livro LGBT e que foi adaptado para uma peça de teatro, alguma coisa assim. Aí foi apresentado em algumas cidades, era um negócio assim, eu não me lembro muito bem porque já tem muito tempo, né? Eu só sei que era uma história de amor entre dois jovens que acontecia 1 milhão de desgraças. E uma senhora foi assistir essa peça e ela comentou uma coisa que eu nunca esqueci. Eu li numa revista, então eu não sei realmente se o que estava ali era realmente verdade. E ela falou, eu torci tanto pelo amor desses dois que eu até me esqueci que eram 2 meninos. Isso até hoje me emociona porque eu lembro de ter pensado, caramba, é isso que eu quero fazer. Quero fazer pessoas mais velhas que às vezes têm aquela cabeça mais dura, mais difícil de se adaptar, de olhar alguma coisa sem julgamentos, e eu quero que ela torça pelos personagens. E gente, eu sei que hoje em dia isso não é mais uma exceção, não é mais um choque, eu sei que deve ter um monte de avós super cabeça aberta e que gostam de conteúdo LGBT, assistem séries, leem livros, apoiam seus netos, mas eu tô falando de uma coisa de 2010, então tem muito tempo, era outra época, as pessoas tinham outra cabeça. E ver uma pessoa hétero, ainda mais idosa, torcendo por um casal LGBT, nossa, é lindo demais. E uma outra questão que me fez gravar esse episódio é que eu jogo League of Legends e pra quem não sabe, já tem de uns tempos pra cá, alguns personagens foram sendo, entre aspas, tirados do armário oficialmente. Antigamente era só uma dica aqui, outra ali, teve uma pressão muito grande das pessoas que jogam e finalmente esses personagens estão ganhando um espaço. E isso é muito, muito legal de ver, porque acho que você nem precisa jogar nenhum jogo para saber que é um ambiente machista e homofóbico. Então quando a gente vê uma empresa muito grande trazendo personagens LGBT, é muito legal que a gente veja isso para que a gente possa aproveitar cada momento de um jogo também. Porque para você ter uma ideia, eu jogo esse jogo há uns 8 anos. E é a primeira vez que eu consigo me conectar com um personagem de verdade dentro do jogo. Geralmente eu chego, jogo e pronto. Mas agora eu consigo me identificar, eu quero pesquisar sobre os personagens, eu quero ver imagens feitas por fãs, eu quero ler contos sobre eles, quero ler fanfic, porque eu tô conseguindo me enxergar neles, entende? É muito importante. E para finalizar, eu não posso deixar de falar sobre a minha série Era Uma Vez, que eu publico lá na Amazon, e que tá de graça para quem tem aquela assinatura do Kindle, sabe? São contos curtos, bem leves, divertidos, sempre com protagonismo LGBT, e cada conto tem uma história específica. Então, como eles não têm ligação entre eles, não tem os mesmos personagens, você pode ler na ordem que quiser. Se bateu aquela curiosidade, dá uma passada lá na Amazon, pesquisa por Lucas Gama, Gama com 2 M's, não esquece, senão você não vai me achar. E depois me conta o que você achou, se gostou, você me encontra nas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter. E é isso. Obrigado por ter ficado até aqui comigo, tomara que você tenha gostado e tomara que você esteja aqui no próximo episódio. Um beijo!